Olá, crianças! Sem dúvidas, o poder de Deus estava com Jesus. Ele e o Pai estavam juntos, como um só. Todos que conheciam Jesus percebiam que ele não era um homem comum. Ele era especial e poderoso também. Desde o início de seu ministério, Jesus realizava milagres. Ele curava enfermos, fazia surdos ouvirem, cegos enxergarem, até multiplicou peixes para alimentar uma multidão. Essa era uma forma de Jesus dizer: todo o poder me foi dado pelo meu Pai. Certo dia, Pedro, um dos discípulos de Jesus, o convidou para ir em sua casa. Chegando lá, eles viram que a sogra de Pedro ardia de febre. Ela estava muito quente. Todos ficaram muito preocupados e pediram para que Jesus fizesse algo por ela. Ele se aproximou, inclinou-se e repreendeu a febre. Na mesma hora, a mulher se levantou, boa e saudável. Ela ficou tão grata por ter melhorado que se levantou para servi-los e ajudar no que fosse preciso. Os discípulos viam as obras de Jesus, ficavam maravilhados e testemunhavam disso para todos. Como algumas das cidades que Jesus e seus discípulos iam nem sempre era tão perto, às vezes eles precisavam viajar de barco. Iam pelo mar durante várias noites. Em uma dessas noites, uma grande tempestade lhes alcançou. Chovia forte, o vento balançava o barco de um lado para o outro e a água começava a entrar no barco. Que desespero! Os discípulos choravam, gritavam, pensavam que iam naufragar e morrer afogados. Quando foram ver onde Jesus estava, o encontraram dormindo tranquilamente. Como assim? Será que ele não estava vendo toda aquela chuva? Como os nossos gritos não o acordaram? Então chamaram Jesus. Ele se levantou, olhou para o mar e disse: "Aquiete-se, acalme-se." E perguntou aos discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Os discípulos, ainda assustados, se perguntavam: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Jesus é esse homem, o único com poder para controlar os ventos, o mar, as doenças, o único que caminhou sobre a terra e hoje mora no mais alto céu. Jesus é o único capaz de controlar as tempestades fora e dentro dos homens. Uau! Como Jesus é poderoso! Mas nenhum desses milagres se compara ao maior milagre que Jesus realizou, que foi a salvação. Nada é impossível para ele, sabia? Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aleluia! Até agora, vocês já aprenderam bastante sobre o povo de Israel. Eles eram homens, mulheres e crianças que faziam parte do povo de Deus, os únicos que receberam a lei do Senhor por meio de Moisés e os primeiros a ouvirem Deus falar por meio dos profetas. Eles eram muito especiais. Apesar de seguirem a religião e as leis, o povo se desviou de Deus de muitas maneiras. Mesmo que eles sempre fizessem sacrifícios de animais, os seus corações estavam sujos, precisando de restauração. Jesus queria mostrar a eles que todas as leis tinham um propósito, que Deus estava protegendo-os de uma vida de pecado e do poder de Satanás. Por isso, quando Jesus chegou à terra, ele cuidou em cumprir todas as leis que Israel tinha recebido.
O único capaz de cumprir o que Deus ordenava, sem pecar de forma alguma, era Jesus. Uma das tradições daquele povo era a festa da Páscoa, onde todos se reuniam para comemorar a libertação do Egito. Jesus comemorou a última Páscoa de sua vida ao lado dos seus discípulos amados. Foi preparada uma ceia e todos eles se reuniram para aquele momento. Naquela noite especial, Jesus deu uma grande lição de humildade. Ele pegou uma bacia e lavou os pés de seus discípulos. Com uma toalha, enxugou-os com amor sereno. Imagine só, o próprio Deus lavando os nossos pezinhos. Nos sentiríamos muito importantes, não é verdade? Foi assim que o Mestre disse que os seus discípulos deveriam agir, amando ao próximo e servindo-o de todo o coração. Uau! Que bela demonstração de amor! Ao se sentarem na mesa, Jesus revelou algo surpreendente. Ele disse que um dos discípulos iria traí-lo. Mas quem seria? Eles começaram a se olhar e se questionar. Ninguém se pronunciou, afinal, ninguém queria ser descoberto. Mas Deus sabia de todas as coisas que iriam acontecer, porque Ele é onisciente. Na ceia, eram servidos pão e vinho. No momento em que eles iam se servir, Jesus disse: "Comam do pão, isto é o meu corpo que por vocês é dado. Façam isto em memória de mim." E pegando o cálice, falou: "Este cálice representa o meu sangue, que é derramado por vocês." Os discípulos ainda não entendiam aquelas palavras, não sabiam o que tudo aquilo significava. Porém, Jesus já estava lhes preparando para comemorarem a Páscoa de uma forma diferente, lembrando que, quando o Salvador veio ao mundo, chegou também a tão sonhada libertação da humanidade. Quando o povo de Israel foi libertado do Egito, eles ainda continuaram escravos do pecado. Agora, com Jesus, a nova Páscoa havia chegado. Israel e todo o mundo seriam verdadeiramente libertos da maior escravidão, a escravidão do pecado. Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, agora seria entregue em favor de nós, para que fôssemos livres eternamente. Aleluia! O maior milagre de todos estava para acontecer. Não viveríamos mais sob o jugo do pecado, mas para isso acontecer, Jesus teria que carregar todas as nossas iniquidades. Estava para chegar um capítulo triste da nossa história e também o mais feliz de todos eles. No próximo vídeo, descobriremos o que aconteceu. Até lá!